Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A cidade, envolta em uma aura de brilho e sofisticação, era o palco da vida de Helena Duarte. As luzes dos arranha-céus cintilavam como estrelas distantes, refletindo a grandiosidade de uma metrópole que nunca dormia. Helena, com seus 35 anos de vida repleta de realizações, era um símbolo de sucesso e elegância. Em seu elegante apartamento no coração da cidade, ela vivia rodeada de luxos que apenas a elite conhecia, e sua vida parecia ser um perfeito reflexo do glamour que a cercava. Aos olhos de muitos, Helena era uma mulher de sucesso, mas seu verdadeiro domínio estava em sua habilidade de equilibrar os altos e baixos do mundo dos negócios, com a graça e a precisão de uma dançarina experiente. Proprietária de uma rede de restaurantes que era um sinônimo de exclusividade e requinte, ela sabia exatamente como manter seu império funcionando como uma máquina bem lubrificada. Suas manhãs começavam com a revisão das operações diárias, checagem de relatórios financeiros e reuniões com os chefes e gerentes, sempre garantindo que cada detalhe estivesse impecável. Ricardo Duarte, seu marido, era um homem igualmente bem-sucedido, conhecido por sua astuta habilidade nos negócios. Ele estava fora da cidade para uma viagem de negócios que prometia ser prolongada. Helena sabia que o tempo longe dele, embora fosse marcado por saudade, lhe proporcionaria uma rara oportunidade de relaxar sem as demandas do trabalho. Helena realmente amava seu marido, mas decidiu aproveitar ao máximo aquela noite sem as pressões constantes de sua rotina habitual. A atmosfera do apartamento estava serena, contrastando com o turbilhão de atividades que Helena frequentemente enfrentava. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista espetacular da cidade iluminada, onde o horizonte parecia se estender até onde a vista alcançava. Helena se permitiu um momento de introspecção, enquanto se acomodava em sua poltrona favorita, uma obra de arte estofada em veludo verde esmeralda. Ela observava a cidade abaixo, pensativa, ao som suave de uma música clássica que preenchia o ambiente com uma sensação de tranquilidade. À medida que o relógio avançava para a noite, Helena começou a preparar um jantar simples para si mesma, algo que raramente fazia devido à sua vida agitada. Ela se entregou ao prazer de cozinhar com calma, escolhendo ingredientes frescos e preparando pratos com um cuidado meticuloso que refletia sua habilidade e paixão pela gastronomia. Cada prato, embora simples, foi preparado com a mesma atenção aos detalhes que ela aplicava em seus restaurantes. Era uma forma de se reconectar com algo mais pessoal, longe dos formalismos e das expectativas do mundo dos negócios. A noite avançava com um ritmo tranquilo, e Helena desfrutava de sua solidão, percebendo a raridade e o valor desse tempo de introspecção. O apartamento estava envolto em um silêncio suave, quebrado apenas pelo som ocasional de um carro passando lá embaixo, e a música que continuava a tocar em um volume baixo. Helena sabia que aqueles momentos de paz eram preciosos e que, em breve, a rotina frenética retornaria com a volta de Ricardo e as constantes demandas de seu trabalho. Enquanto a noite avançava, Helena se preparava para uma noite de descanso, refletindo sobre o que o futuro reservava. Sua mente vagava entre as promessas do próximo dia e as possibilidades que o aguardavam, sem saber que o destino estava prestes a lançar um desafio inesperado em seu caminho, um desafio que testaria não apenas sua dignidade, mas também a força de seu caráter e a profundidade de seu poder. No dia seguinte, as horas passaram como um murmúrio suave, até que o som do telefone, abrupto e inesperado, interrompeu a serenidade de sua tarde. Atendeu com um sorriso, achando que poderia ser uma simples atualização do escritório, ou um lembrete para algum evento social. No entanto, a voz no outro lado da linha era de um dos amigos mais próximos de Ricardo, João. O tom de João era formal, quase pomposo, como se a ligação fosse um dever, e não um convite amigável. Helena, como vai? Esperamos que esteja bem. Pensamos em convidá-la para jantar esta noite no restaurante Belle Époque. É um lugar novo e bastante exclusivo que acabou de abrir suas portas. Seria um prazer ter sua companhia. O convite parecia um gesto de cortesia, mas Helena notou uma leveza de superioridade nas palavras de João. A sensação de desconforto não podia ser ignorada, mas ela decidiu aceitar o convite, em parte para não parecer desinteressada e em parte por curiosidade.
Às 19 horas, Helena estava pronta, com um vestido de seda azul profundo que acentuava seus olhos, e um par de saltos elegantes que ecoavam suavemente. A noite estava imersa em uma aura de sofisticação e brilho na entrada do Belle Époque, um dos estabelecimentos mais exclusivos da cidade. Era um palácio de sofisticação, com suas mesas adornadas com toalhas de linho imaculadas, e lustres de cristal que pendiam do teto em um brilho hipnotizante. O ambiente estava imerso em uma penumbra confortável, realçada por velas que lançavam sombras dançantes sobre as paredes de tijolos expostos, e detalhes de ouro. A fachada reluzia sob a luz suave dos refletores, e o murmúrio de conversas elegantes misturava-se com o som de talheres e taças. Helena Duarte, vestida deslumbrantemente, chegou com uma mistura de expectativa e animação. Ao entrar, Helena foi recebida por uma recepcionista que exibia um sorriso profissional e um olhar atento. Helena apresentou seu nome e a recepcionista começou a procurar na lista de reservas. A recepcionista olhou para Helena com um leve franzir de testa, sua expressão tornando-se gradualmente mais preocupada. Com um tom hesitante, ela informou que não encontrava o nome de Helena na lista de reservas. Desculpe, senhora Duarte, mas não parece haver uma reserva em seu nome. Permaneça um momento enquanto verifico novamente. Helena sentiu uma pontada de desconforto e constrangimento. O murmúrio ao redor parecia aumentar, e a recepcionista, embora profissional, não podia esconder a surpresa ao ter que lidar com uma situação tão embaraçosa. Enquanto isso, um dos amigos de Ricardo, um homem corpulento com uma atitude notoriamente arrogante, observava a situação de seu lugar na mesa principal. Seu olhar afiado e sorriso escancarado indicavam que ele estava ansioso para fazer um comentário sarcástico. O homem levantou-se com um ar de superioridade e dirigiu-se até a entrada onde Helena estava. Ele olhou-a de cima a baixo com um sorriso de desdém, como se estivesse prestes a dar uma lição a alguém que não merecia estar ali. Com um tom de voz carregado de ironia e uma pontinha de crueldade, ele disse: "Talvez você deva experimentar o restaurante na rua." O comentário saiu de seus lábios como uma facada bem calculada, e a gargalhada que se seguiu de sua mesa foi estrondosa, ecoando pelo foyer do restaurante. Helena ficou paralisada por um momento, o calor da vergonha subindo pelo seu rosto. As risadas dos amigos de Ricardo eram abafadas, mas não podiam esconder a humilhação que Helena estava experimentando. O homem retornou triunfante para sua mesa, onde seus amigos estavam se divertindo com o espetáculo. A recepcionista, percebendo a gravidade da situação e o desconforto visível de Helena, tentou suavizar a tensão, oferecendo desculpas pelo comportamento inadequado. "Lamento profundamente pelo incidente, senhora Duarte. Vou ver se há uma solução para a situação." Helena, no entanto, já estava além de qualquer tentativa de reconciliação superficial. A humilhação era evidente, e embora o restaurante tentasse reparar o erro, Helena sabia que a ofensa não poderia ser ignorada. Ela decidiu que a dignidade não poderia ser comprometida ainda mais por esperar ou implorar por uma mesa que claramente não era destinada a ela. Com uma mistura de determinação e frustração, Helena se virou e se dirigiu para a saída, seu passo firme e decidido. O vento fresco da noite beijou seu rosto quando ela saiu do restaurante, e ela respirou profundamente, tentando se recompor. Helena retornou para sua casa, o estômago ainda revirando com a humilhação da noite. Ela precisava de um momento para respirar e reunir suas forças. Enquanto percorria os corredores de sua elegante casa, sua mente fervilhava com pensamentos de vingança e justiça. Havia algo que precisava fazer, algo que tornaria o desprezo que sofreu uma lição memorável para todos envolvidos. Ela entrou em seu escritório, um espaço adornado com móveis sofisticados e uma ampla mesa de madeira escura. Abriu uma gaveta e retirou uma pasta contendo documentos importantes. Eram papéis que comprovavam a recente aquisição do Belle Époque, um investimento significativo que ela havia feito em segredo. Helena sabia que essa informação tinha o poder de virar a situação a seu favor. Com a pasta em mãos, ela saiu rapidamente, o passo acelerado e determinado. Voltou ao restaurante, que ainda estava agitado com a movimentação da noite. Helena sentiu um arrepio de antecipação ao atravessar a porta de entrada novamente. A recepcionista, que havia rejeitado anteriormente, estava atrás do balcão,
visivelmente mais relaxada agora que o choque inicial havia diminuído. Helena se aproximou com uma expressão séria e murmurou algo no ouvido da recepcionista. O que ela disse foi baixo e preciso, mas o impacto foi imediato. A recepcionista ficou pálida ao ouvir as palavras de Helena, seus olhos se arregalando com uma mistura de surpresa e apreensão. Sem hesitar, a recepcionista se levantou e chamou o gerente com urgência. O restaurante estava prestes a testemunhar uma reviravolta inesperada. O gerente apareceu em poucos minutos, seu olhar curioso e preocupado. A recepcionista, agora visivelmente ansiosa, abriu um caminho para Helena e a conduziu até o centro do salão. Helena sentia o olhar de todos os clientes se voltando para ela, uma sensação de poder e antecipação crescendo à medida que avançava. Quando chegou ao palco improvisado, Helena parou e olhou para a plateia, que estava agora cheia de expectativa. Ela recebeu um microfone das mãos do gerente, com um sorriso sutil, começou a falar. Sua voz ecoava pelo salão, capturando a atenção de todos os presentes. Boa noite a todos. Começou Helena, com uma calma que contrastava com a tensão no ar. Recentemente, eu adquiri este restaurante. Os documentos que comprovam isso estão aqui. Ela abriu a pasta e exibiu os papéis para a plateia, que observava em silêncio absoluto. Os murmúrios começaram a surgir, acompanhados por expressões de choque e descrença. A revelação de Helena não era apenas uma surpresa para os clientes, mas também para os funcionários, que até aquele momento apenas sabiam que o restaurante tinha sido vendido, sem saber a identidade do novo proprietário. Helena continuou com confiança. Este é o meu primeiro anúncio oficial como a nova dona do Belle Époque. Não planejei tornar isso público de maneira tão abrupta, mas às vezes a vida nos coloca em situações onde precisamos fazer declarações inesperadas. A plateia ficou em silêncio, enquanto os funcionários do restaurante, que estavam em um canto do salão, trocavam olhares de espanto e curiosidade. Helena se virou para a mesa principal, onde os amigos de Ricardo estavam sentados, visivelmente desconfortáveis e pálidos. A revelação de Helena estava começando a afundar lentamente, e a satisfação de ver a expressão de constrangimento em seus rostos era inegável. Depois de seu discurso, Helena foi conduzida de volta à mesa principal. Com um gesto elegante, ela se sentou e pediu um jantar tranquilo, agora cercada por uma atmosfera de respeito renovado. Enquanto desfrutava da refeição, o ambiente ao seu redor estava carregado de um novo tipo de tensão, um reconhecimento silencioso de que Helena havia virado a situação a seu favor. Após a sobremesa, Helena levantou-se e dirigiu-se ao gerente com uma expressão de firmeza. Eu gostaria que os indivíduos que se mostraram desrespeitosos comigo mais cedo, fossem convidados a se retirar. Disse ela com calma. A voz não precisava ser alta para transmitir o peso de sua autoridade. O gerente, já acostumado com a surpresa da noite, fez o que lhe foi solicitado. Os amigos de Ricardo, com expressões de vergonha e constrangimento, foram escoltados para fora do restaurante. Helena observou a cena com uma satisfação silenciosa. A noite havia terminado com a humilhação deles, mas também com a reafirmação de sua própria dignidade e poder. Quando a última das sombras se dissipou e o restaurante voltou à sua calma habitual, Helena sentiu um profundo senso de realização. Ela havia não apenas recuperado sua posição, mas também mostrado que, por trás da fachada de riqueza e status, havia uma força e um senso de justiça que não poderiam ser ignorados. As conversas murmuradas e o tilintar suave de talheres, eram agora acompanhados por um novo clima de respeito e curiosidade em relação à nova dona do restaurante. Helena se acomodou em sua mesa, a sensação de poder e controle intensificada pelo ato de reivindicação que acabara de realizar. O serviço continuou impecável, com os funcionários demonstrando uma cortesia renovada, consciente da importância do momento. A comida estava excelente, mas a verdadeira satisfação vinha da maneira como a noite se desenrolava. Enquanto desfrutava de seu jantar, Helena observava o salão com um olhar de aprovação. Ela estava decidida a tornar aquele momento não apenas um marco pessoal, mas também um exemplo do tipo de liderança que esperava trazer ao restaurante. O ambiente estava agora repleto de um novo respeito, e os funcionários, que haviam testemunhado a humilhação dos amigos de Ricardo, estavam em estado de alerta e admiração.
O telefone de Helena tocou suavemente, interrompendo seu momento de tranquilidade. Era Ricardo, que estava de volta da sua viagem de negócios. A voz dele estava carregada de preocupação e confusão. Helena, o que aconteceu? Recebi relatos estranhos sobre o restaurante. Você está bem? Helena sorriu para si mesma, sabendo que o momento para uma conversa reveladora havia chegado. Estou excelente, querido. Ela respondeu com calma. Você não vai acreditar no que aconteceu esta noite. Ela começou a relatar os eventos da noite, detalhando a forma como os amigos dele haviam sido desrespeitosos, e como ela havia usado a oportunidade para reivindicar o controle do restaurante que possuía. A voz de Ricardo estava cheia de espanto e, gradualmente, de admiração. Você fez o quê? Ele exclamou. Isso é impressionante. Helena riu suavemente. Sim, foi um pouco teatral, mas às vezes é necessário. Eu queria garantir que todos entendessem o tipo de pessoa com quem estavam lidando. Estou satisfeita com como as coisas se desenrolaram. Enquanto conversava com Ricardo, Helena percebeu que o impacto de suas ações estava longe de terminar. As notícias sobre a nova dona do restaurante e o incidente da noite se espalhariam rapidamente, reforçando sua posição e determinando um novo padrão para o Belle Époque. Depois de terminar a ligação, Helena se recostou em sua cadeira, olhando ao redor do salão com um sentimento de domínio renovado. O incidente havia demonstrado sua capacidade de agir com firmeza e assertividade, qualidades que ela planejava incorporar em sua gestão do local. Quando terminou sua interação com os funcionários e observação, Helena se preparou para sair. Ela fez questão de agradecer aos funcionários pela sua dedicação e pelo trabalho árduo. Ela queria que sua primeira noite como dona do restaurante fosse lembrada não apenas pela maneira como ela havia lidado com os desrespeitosos amigos de Ricardo, mas também pela maneira como estabeleceria um padrão de excelência e respeito. Helena deixou o restaurante com uma sensação de realização e uma visão clara do que o futuro reservaria. A noite havia sido um verdadeiro triunfo pessoal e profissional, e ela estava pronta para enfrentar o desafio de transformar o Belle Époque em um reflexo perfeito de sua visão e liderança. Era um dia sereno na casa de Helena e Ricardo. O sol entrava pelas janelas grandes, banhando os cômodos com uma luz suave que iluminava o ambiente acolhedor. Helena e Ricardo estavam desfrutando da tranquilidade de uma tarde em casa, um momento raro e precioso para eles, longe da agitação do mundo exterior e dos desafios que enfrentavam no trabalho. Eles estavam sentados no sofá da sala, conversando e rindo sobre os pequenos prazeres da vida. A atmosfera era de completa calma, até que o som inesperado da campainha cortou o silêncio. Helena levantou-se, e com um olhar curioso, dirigiu-se até a porta de entrada. Quando ela abriu, os olhos dela encontraram uma cena que parecia saída de um pesadelo recente. Os amigos de Ricardo, visivelmente abatidos e desconfortáveis, estavam à sua porta. A expressão no rosto de Helena se transformou de surpresa para um misto de desconforto e desdém. Ela se virou para chamar Ricardo, que imediatamente sentiu um frio na espinha ao ver seus antigos amigos ali. A raiva que ele havia suprimido nos últimos dias parecia ressurgir com uma força renovada. Desde o incidente no restaurante, Ricardo havia cortado todos os laços com aqueles que haviam desrespeitado sua esposa, e consequentemente, desrespeitado ele também. Ele bloqueou-os em suas redes sociais, e usando sua influência e contatos, tornou público o que havia ocorrido, o que teve um impacto significativo na vida profissional deles. Ricardo surgiu na sala, seu olhar agora endurecido com uma fúria que se misturava com um sentimento de justiça. Ele enfrentou os amigos de forma firme e impiedosa. O que vocês estão fazendo aqui? Sua voz era fria e carregada de ressentimento. Os amigos, com a expressão de vergonha e um certo desespero, começaram a falar quase ao mesmo tempo. Ricardo, por favor, nos escute. Um deles implorou. Viemos aqui para pedir desculpas. Sabemos que fizemos um erro terrível e queremos corrigir isso. Outro acrescentou. Estamos aqui para pedir sua ajuda para restaurar nossa reputação. O que aconteceu no restaurante afetou nossas carreiras, e estamos enfrentando grandes dificuldades agora. Por favor, ajude-nos a consertar isso.
Ricardo olhou para eles, seus olhos duros e implacáveis. Vocês não têm ideia do quanto isso afetou a minha vida e a de Helena. Ele respondeu, seu tom não dando espaço para discussão. Vocês foram desrespeitosos e não merecem a nossa ajuda. Se quiserem aprender alguma lição, que seja de enfrentar as consequências de suas ações. Os amigos tentaram argumentar, mas a determinação de Ricardo era inabalável. Ele não estava disposto a ouvir mais desculpas ou promessas. Vocês causaram danos irreparáveis, e agora têm que lidar com isso por conta própria. Ele afirmou, a decisão clara em sua voz. Saiam da minha casa. Helena, observando a cena com um misto de simpatia e satisfação, percebeu a tensão nos rostos dos amigos de Ricardo enquanto se afastavam da porta. Ela estava aliviada por ver Ricardo manter sua postura, e garantir que a situação fosse resolvida da forma que ele acreditava ser justa. Os amigos saíram, seus rostos carregados de frustração e um sentimento de derrota. A porta se fechou com um clique definitivo, e o som dos passos deles se afastando pela calçada, parecia ser uma confirmação final de sua rejeição. Ricardo e Helena ficaram a sós novamente, o silêncio após a partida dos visitantes sendo um lembrete de que a paz que haviam encontrado em sua casa havia sido temporariamente perturbada. Ricardo voltou para o sofá, a expressão de raiva dando lugar a uma exaustão profunda. Helena se juntou a ele, sentando-se ao seu lado e pegando sua mão. Foi difícil, mas você fez o certo. Ela disse suavemente, tentando confortá-lo. Ricardo suspirou, seu olhar perdido por um momento. Eu só quero que isso fique para trás. Mas sei que, às vezes, precisamos enfrentar essas coisas para avançar. Não posso deixar que o passado continue a nos assombrar. Helena sorriu para ele, apertando sua mão em um gesto de apoio. Nós superamos isso, e faremos isso juntos. A tarde continuou em um tom mais ameno, com Helena e Ricardo se envolvendo em conversas mais leves, tentando deixar para trás o evento perturbador. A cena havia sido um lembrete de que, apesar das dificuldades e desrespeitos enfrentados, eles continuariam a se apoiar mutuamente e a lutar pelo que acreditavam ser justo. O episódio com os amigos de Ricardo foi um desafio a ser superado, mas a confiança e a força que compartilhavam eram a base sólida sobre a qual poderiam reconstruir sua tranquilidade e felicidade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!